Quando você disser que a gente pode, você me avisa que eu... Você pode passar o endereço para... o link. Celso, o som tá no ar? Já, né? Eu queria que você colocasse aquela relação para mim aí, para eu não me perder, por favor. Você vai vir nessa sequência, né? Ok. Vamos lá? Gente, boa noite. Olá. Ei, eu estava numa conversa de bastidores agora com a nossa... Eu não vou falar entrevistada não, que entrevistada é uma coisa tão... Com a querida Ana Catarina, que nós vamos bater um papo hoje. Nós passamos a semana chamando de um lado para outro, sobre a assertividade na comunicação, que hoje, nos dias de hoje, é fundamental. E também sobre o magnetismo que cada um de nós temos e muitas vezes nem sabemos. Esse programa hoje, acreditem, vai ser muito importante para a vida de cada um de vocês que estão nos assistindo. Acreditem nisso. Vocês vão ficar surpresos com o que você vai escutar hoje dessa mulher fantástica. Uma mulher que eu admiro demais, que eu quero bem, uma moradora de Parnamirim, uma criatura que daqui a pouquinho vai falar com vocês, dizer de onde vem, quem é, como não é, essa coisa toda. E vai ser um papo muito legal. Mas eu quero agradecer, sabe, Aninha, aqui as pessoas que de alguma forma colaboram, porque isso aqui é uma produção muito independente e a gente sempre costuma contar com os amigos, né? Muitos favores, de uma forma ou de outra, né? Edificação disso aqui tudo. E eu quero ser rápido para a gente não se delongar muito. Eu quero agradecer o Buena Brasa, que você tão bem conhece. Esses caras são maravilhosos. Sim. Sabe? Eles têm comida boa, eles têm atendimento extraordinário. Eu já chamo todos para fazerem uma visita lá e verificar o que eu estou dizendo. Eu quero também agradecer a RCS-Net. A RCS-Net é do nosso amigo Hilcler. Isso aí é o WhatsApp dele. Você pede a internet dele hoje, ele vai lá, você ganha instalação de graça se você disser que viu isso no Nocast. Olha que legal. E ganha abatimento no link. O Hilcler é um menino daqui que gera emprego aqui, assim como o Buena Brasa gera. E as pessoas que participam desse programa hoje, elas são preocupadas com Parnamirim. Elas apostam aqui, elas querem que as coisas aconteçam aqui. Legal. Nós temos também o Colégio Fênix, que eu sei que você conhece demais. Muito, tá a pessoa da Rosa Peixoto e da Andréia. Pronto, olha, são pessoas maravilhosas. Eu queria dizer que Dona Rosa, ela foi minha primeira empregadora, ela me chamou quando ela foi vereadora, tá lá na minha carteira, foi a minha primeira empregadora. Obrigada, querida. Acreditou no seu potencial, sim, né, Ana? Que coisa maravilhosa, né? E eu sou até suspeito de falar. Eu peço a todos os pais que estão agora nos assistindo, que também assistirão posteriormente, façam prova. Vão lá no colégio conhecer essa estrutura, não só física, eu estou cansado de dizer, mas educacional. Eles têm muita responsabilidade com tudo. Um pessoal altamente disciplinado. Não deixa nada a desejar da educação do Natal da nossa capital. Uma grande escola. E eu quero também agradecer ao meu amigo querido Haroldo. Haroldo é que faz essas coisas, sim. Ó. Tá vendo aqui? Ele é que faz isso. Obrigado pela força, Haroldo, viu? De sempre. Ele trabalha com muitas coisas, sabe? Faz um monte de brindes, dessas coisas todas aí, personalizados, né? Pais e filhos. Obrigado pela força, Haroldo. Quero agradecer a DL Portas. Olha, Catarina, se você tiver um carro que tiver problema com vidro, porta, fecha, não fecha, levanta, não levanta. Se você chegar lá... Minha porta está com problema, vou procurar. Estava. Vá lá amanhã de manhã, procure o Daniel e a Leila e diga, olha, eu estou vindo aqui porque o Nocast... E vou mesmo. Me orientou e me indicou. Eles são fantásticos. Um povo honesto, são profissionais, vão fazer um trabalho maravilhoso. Só você vendo, já fui muitas vezes lá. Eu sou cliente já de carteirinha. Que legal. Sempre que meu carro apresenta um problema de chave, de porta, de vidro que não sobe, que sobe, eu vou com eles lá na DL Portas. Daqui a pouquinho eu falo das outras pessoas, basta, chega.
Eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que estão com a gente no canal. Eu quero chamar vocês para um desafio hoje muito grande. Eu preciso bater 1K, Catarina, ó. Tá bem pertinho da gente chegar a 1K. Eu quero que você hoje à noite se inscreva no canal. Não custa nada, dá um like lá. Se não gostar da gente, ó, pode dar um dislike. O importante é participar. Minha amiga, querida Ana Catarina, Sim, finalmente você sentou na bancada do Nocast. Satisfação grande. A alegria é minha, muito, muito maior, porque sei da sua competência, uma escritora maravilhosa, uma professora em tanto, uma mãezona, mas antes disso tudo, uma filha maravilhosa. Sempre foi. Quem conhece, quem mora em Parnamirim, sabe do que eu estou falando. Que prazer, Aninha. Para quem não te conhece, que vai te ver, porque hoje isso aqui vai para o mundo, eu queria que você conversasse com as pessoas aqui. Aninha, olha, gente, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Vocês não têm a menor ideia como essa criatura chegou aqui hoje. Ela é muito, mas é muito responsável. Gratidão, viu? Porque provavelmente eu no teu lugar não viria, não. Mas viria. Obrigado. Muito obrigado. Viria porque o compromisso é com o alto, viria. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, querido. Olá, gente. Feliz de estar aqui, né? Também emocionada, porque eu moro nesta cidade há 40 e tantos anos já, né? E a gente se conhece, não é de hoje, né? Você é de onde, hein, Aninha? Eu sou de Natal, mas me considero parnamirense porque eu vim para cá com 13 aninhos de idade, né? É, uma mocinha, né? Então, assim, a minha cidade é Parnamirim, essa cidade querida, de um bom ar, boas águas, né? Um litoral belíssimo. E nós já somos a segunda arrecadação do estado, nós somos uma cidade muitíssimo promissora, né? Estamos passando Mossoró em arrecadação, isso é muito bom, né? Claro, tem ônus e bônus quando uma cidade cresce, mas a gente tem que dar crédito àquilo que funciona bem na nossa cidade, né? E é isso, moro aqui, sou professora, Ana Catarina, gosto de dizer desse estado de professora e escritora, e adentro agora também na comunicação. Essa parte da comunicação foi que eu gostei, que a gente vai tratar disso hoje. Sim. Com certeza, depois falaremos da sua obra, né? Sim. Do seu último lançamento de livros aí. Tá joia. Para que a comunidade lhe conheça melhor e saiba de suas capacidades. Mas nós queremos falar hoje sobre o que é a assertividade, hein, Aninha? O que é isso? Assertividade, ela na começou, comunicação, como é isso? Ela começou a partir do momento que nós nos sentamos aqui para trocarmos ideias, né? Sim. Quando a gente é assertivo, é quando a gente faz que a comunicação, ela flua, né? Ela tenha uma conexão, ela seja clara, né? Para se comunicar, ao contrário do que as pessoas pensam, você não precisa ser impoluto, não precisa ser tão formal, né? Prolixo demais. Não, você precisa ser claro, objetivo, preciso. Tem uma coisa que eu sempre falo, Nuca, quando me perguntam, como é que começa a assertividade, né? A assertividade, ela começa com a conexão, com aquele que você está comunicando. Muita gente diz assim, ai, que legal falar com você. Aí eu digo, olha, foi legal falar comigo, porque também foi legal falar com você. Porque a comunicação, ela é entre duas pessoas. Se só eu falo e só eu tenho repertório, não há assertividade. A assertividade é quando tem essa troca. Quando eu falo, você ouve, você troca comigo, né? Claro que para essa comunicação assertiva, tem que ter esse componente do repertório. Você tem que construir um repertório. Como você, que está aqui comigo agora e que sabe um pouco sobre mim. Não é isso? É isso. Que foi pesquisar um pouco sobre a minha pessoa. Então, você construiu um repertório para que a gente mantenha esse diálogo, né? Essa conexão. Eu diria a você o seguinte, sabe? Eu, na verdade, fui estudar um pouco mesmo. Estamos no mesmo bairro, na mesma cidade, tem muitos anos, mas eu sei que tem, assim, alguns comportamentos que eles são assertivos, não é? Sim. Que comportamentos são esses, hein, Aninha?
a responsabilidade em comunicar bem. É a responsabilidade. E para ter responsabilidade, existe um componente chamado de estudo. Uma colega disse assim, você é muito inteligente. E eu fiquei rindo. Ela disse, por que você está rindo? Eu disse, porque o que você chama de muito inteligente advém de estudos, leituras, observar o objeto sobre todos os ângulos. Ter responsabilidade. Se eu estou entrando na área de comunicação, eu tenho que ter responsabilidade com as pessoas que estão me ouvindo. E para ter responsabilidade, eu preciso estudar, para respeitar aquele que me ouve, né? Então, tudo recai nesse repertório, no desejo de comunicar bem e no desejo de ter uma conexão com as pessoas. O desejo. O desejo. Passa por aí. Passa pelo desejo. Tudo. Não somente, né? Mas o desejo é que impulsiona, né? É tudo atrelado. Se é por ele. Porque você não tem o desejo, você não vai. É tudo atrelado. Não adianta ter desejo se você não estuda, se você não recorta o objeto, se você não respeita quem nos ouve. Tem os gestos. Tem gestos que eles são assertivos? Tem. E tem gestos que não são assertivos, né? Tem. Tem. Por exemplo, Aninha. É assim, eu gosto de citar um colega, Abdul, um abraço em você, minhas considerações sempre, querido. Abdul, ele é doutor em antropologia, e ele me disse uma coisa, porque ele estava dando uma palestra, e eu fiquei prestando atenção que ele não ficou em pé. Ora, é muito comum que em nossa comunidade as pessoas que vão palestrar fiquem em pé. Então, ele puxou uma cadeira, um auditório lotado, e ele sentou. E eu fiquei curiosa. Eu ficaria. E ele manteve a modulação da voz, um repertório impecável. Ele foi falar da cultura dele, né? Porque ele é de país de África. E depois eu perguntei, por que é que você sentou? Ele, Catarina, as pessoas não querem mais o ensinante. Uma pessoa que esteja o tempo todo ensinando para elas. Elas querem as trocas. E sentado é melhor, é mais confortável. E eu tenho percebido que a minha palestra se torna uma conexão maior quando eu me sento junto com as pessoas, porque eu fico igual. É como se fosse uma relação de mais intimidade? Olha que coisa linda, você fica igual. Então, nós estamos bem aqui, porque nós estamos sentados. Todos sentados. Eu olhando aqui para você, para o seu filhote lindo ali. Meu não bebezinho. é? O seu bebê. Todos sentados, né? Eu estou achando isso interessante. Faz parte. Faz parte também. Não é? Porque tem gente que diz, você fala muito gesticula muito as mãos, você se mexe muito com o corpo, gestiona muito. Isso faz parte do complexo da assertividade? Olha, Você tem tem uma coisa chamada de estilo, né? Eu fico muito preocupada quando as pessoas elas querem colocar o outro dentro de uma amarradura, né? Eu lembro, até a Michele Rincon falou isso numa palestra. Beijo, Michele Rincon, dia 22 estarei com você, querida. A Michele Rincon falou numa palestra uma coisa que eu lembrei. Quando o Sérgio Chapelin dizia boa noite, e começava a falar coisas que eu não entendia, porque era um vocabulário muito, muito preciosista. Foi feita uma pesquisa que muitas pessoas desligavam a TV em determinados momentos porque elas não compreendiam. E aí veja aquele jornalismo da década de 80 para hoje. Mudou muito. Mudou? Muito. Porque foi essa descoberta, né? Essa proposta de descobrir como é que se comporta esse público. Porque o nosso público, ele é diferenciado, né? É jovem, adolescente, adultos, dona de casa, profissionais liberais. Então, a comunicação, ela precisa ser sem ruídos, limpa e que atenda ao maior número de pessoas possível. Se você gesticula, eu só ouço, Nuca, meu querido, quem é da minha área. Só? Não, entenda. Se você comunica, que você é um comunicador nato, e você me faz uma crítica, eu vou tomar por consideração. Porque você
faz um trabalho que eu também faço. Sim, não tem como, por exemplo, você querer receber uma crítica de um engenheiro elétrico. Não. Então eu fico olhando para a pessoa, eu fico pensando assim, ok, tá certo. Sim. Né? Porque como que eu vou fazer uma consideração para você que eu não tenho conhecimento de causa e não faço absolutamente o que você faz. E a pessoa não tem fundamento. Eu digo que a comunicação ela é assertiva, né? É dessas questões de gestos. O nível de alcance que você tem com as pessoas, a preocupação que você tem com elas, o que você quer informar, o que você quer dizer, o que você quer participar com elas, né? É muito mais importante do que você estar se mexendo. A pessoa está preocupada porque você está se mexendo, me poupe, né? Vai ficar duro na cadeira e noca. Porque a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Em não apagar noca. Que bom que você se mexe, que bom que você tem estilo, que você tem uma proposta de ser o que você é. Você não é outro comunicador que tem outro nome, você é nuca. Então os gestos são seus. Não deixe que ninguém os apague. E me diga uma coisa. Vai tirando um fino aí, gente. Se não se inscreveu ainda no Nocast, vai lá no YouTube, gente, ó, Nocast. Se inscreve, dá um like, participa, entra no chat, ó, para começar a fazer as perguntas para essa mulher maravilhosa. Disponibilizou seu tempo hoje, veio conversar com a gente sobre a assertividade na comunicação e o magnetismo que cada um carrega, hein? É muito importante. E olha que aqui vai rolar muita coisa boa ainda. Eu sei que o tempo dela tá curtinho, mas a gente chega lá. Olha, eu queria muito agradecer também a alguns amigos que ajudam no nosso programa. Eu quero agradecer a Priori Contabilidade. Sim. Na pessoa de Emanuel. Eles são maravilhosos no que fazem. Tomam conta com muita excelência e responsabilidade na empresa das pessoas, sabe? Com as empresas. Você sabe que isso não é fácil. Eles têm soluções de verdade. É um pessoal que está aqui há muito tempo. É um filho querido de Parnamirim, que também emprega gente daqui e gera divisas aqui. Quero muito agradecer a Priori, quero agradecer o Comum, lá do Nova Parnamirim. Sim. Lá da Abel Cabral. Sim. Comum. Se você chegar lá agora, levar seu filho, Catarina, e disser que viu isso aqui no Nocast, você está isenta de matrícula e tem abatimento na mensalidade. Olha enquanto aí. Durar o curso. Amanhã eu vou lá, viu? Humberto, meu filho. Vá lá, procure Silvia, Krumenauer e Jó e diga, estive no Nocast. Que legal. Tá? E você vai gozar desse abatimento. Ah, sim, querida. Olha aí, a queridíssima Girlene. Girlene, beijo, querida, no seu coração. Olha, Girlene e Jacen, nós somos suspeitos, né? Jacen é maravilhoso. Filhos da terra. Girlene é encantadora. Sim. A Tiquinho de Gente aposta nesse projeto do Nocast desde o começo. Eles dão muita força para cá. Eu tenho gratidão a eles por tudo que eles têm feito. Gente, muito obrigado, viu, a vocês. E a RN Projetores. Nós temos uma empresa em Parnamirim que você não sabe, mas eu vou te dizer. Ela é representante da Epson para o Nordeste, em projetores. Você falou em projetor da Bahia até o Maranhão. A RN Projetores está ali no Parnamirim Shop. A Tiquinho de Gente está na loja embaixo, 17. E a RN Projetores em cima, a pessoa do nosso amigo Isaqueu. Muito obrigado a vocês todos pela colaboração desse programa. E aqui nós estamos batendo um papo, é muita conversa, né, propaganda demais, e vamos para o que interessa. Quais são as comunicações assertivas? Quais são? A comunicação assertiva é o que você acabou de fazer. Falou bem dos seus patrocinadores, né? Indicou, foi claro, não teve ruído, foi elegante. Né? Para que a gente possa comunicar assertivamente, a gente também precisa ser elegante. Tem isso também. Claro. É por isso que você veio tão maravilhosa nessa noite. A elegância está associada a muitos fatores, não só a roupa que você veste, né? Mas é como você trata o outro. Está associado a isso. Né? Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou chegar? Sempre que me convidam, que eu sempre falo isso, quero agradecer
por quem nos ouve. Aninha, tem muito ruído hoje nessa comunicação, Muito não tem? ruído. Muito Tá ruído. complicado, as Tá pessoas... complicado. Então, veja, falar para o outro ouvir, isso é precioso. O que eu vou falar, meu Deus? Num tempo em que a gente tem bilhões de pessoas falando ao mesmo tempo. E muita coisa. Né? Então, o que eu vou falar e que respeito eu terei sobre o que eu vou falar para o outro. Eu considero muito isso. Muito. Me diz uma coisa, Aninha. Dentro dessa comunicação assertiva, nos dias atuais, principalmente pós essa pandemia violenta, essa coisa que mexeu com as emoções, com as comunicações, com os comportamentos de milhares e milhares de pessoas mundo afora, eu pergunto para você, o ouvir hoje dentro de uma comunicação assertiva não é fundamental? É sim. Nuca, veja só. Vou entrar um pouco nessa coisa do magnetismo. Por que é que todos nós temos? Todo mundo tem um magnetismo. Há pessoas que utilizam ao seu favor, há pessoas que utilizam, a grosso modo, para o bem e para o mal. Veja só. Com certeza, todos nós já estivemos numa situação assim. Um grupo de pessoas, 10, 30 pessoas. E aí chega, meu Deus, fulano chegou. Corre todo mundo para fulano. Por que será? Maria chegou. Todo mundo corre para Maria. Por quê? Por quê? Por que a gente procura a companhia de determinadas pessoas em detrimento de outras? Porque, de modo muito especial, essa pessoa, ela sabe lidar com o magnetismo dela para alcançar os outros. Ela sabe. Ela tem. E isso, às vezes, a pessoa nem tem uma noção disso. A própria pessoa, ela em si, não... Às vezes, ela não tem a noção. Às vezes, né? Mas, depois, isso vai chegando. Tem gente que a gente quer abraçar o tempo todo, quer estar perto. Fulano vai. Poxa, não. Ei, não, rapaz, vai. Tem que levar. Vai pra célula, não. E fulana? Também não vai, não? Não, não vai ter graça. Porque essa pessoa tem um acabamento consigo mesma e com o outro muito refinada. É muito refinado. É gente que gosta de gente. Gente que sabe lidar com o outro. E ao passo que tem pessoas que pegam seu magnetismo e não quero saber de ninguém. Não quero contato, não quero grupos, não quero me relacionar com ninguém, né? Então, a gente fala sobre magnetismo, mas veja, Cristo, quando a mulher o tocou Cristo nas vestes, ele disse, alguém me tocou e de mim saiu poder. Né? Dali saiu o poder dele. Alguém o tocou. E uma olha, multidão, né? Ele estava numa multidão. É uma multidão. Várias pessoas provavelmente haviam tocado nele. Mas aquela mulher o tocou de modo especial. Outra coisa que eu gosto é sobre Pedro, que está aqui. Eu estou lendo o Padre Antônio Vieira. E cada vez que eu leio o Padre Antônio Vieira, eu fico muito pensativa do século XVII. Quantos de nós que nos dizemos evangélicos estudamos a Bíblia, né? Então, eu quero dizer que eu tive um pastor chamado pastor Newton, um homenzinho pequenininho lá da Igreja Batista Regular, em que ele nos dizia, em tempos de crise, procurem as igrejas que falam de Deus. Eu nunca esqueci disso. Porque as igrejas estão vendendo Jesus, né? Ou o que é mais importante é o louvor e a palavra. É bem pouquinho de palavra e vamos só cantar. E o estudo da palavra fica lá para o final, né? Muita programação. Pouco evangelho. E pouco evangelho. E eu fico... Cada vez que eu leio este homem, eu tenho me debruçado sobre ele. E ele escreveu muitíssimos volumes.
muitíssimos sermãos, né? Eu acho que essa coleção tem 15 livros, eu estou com o livro 1. Tem 15? 15. E aí ele é pedido para que ele escreva os sermões e avalie, que todos os livros são desse tombo, e ele diz que vai escrevê-los. E ele começa a escrever. E o que é mais fantástico, gente, deste homem, é que ele diz, leitor, ele escreveu aqui para nós. Nós estamos em que século? 21. E ele escreveu isso no século 17. Terceiro milênio, né? Certo? E ele escreve para o leitor. Olha que coisa poderosa é o magnetismo invisível. Deste homem não deve mais haver ossos. Nada. Mas ele deixou a potente palavra que ele estudou. Então, que coisa poderosa e magnânima são as palavras deste homem que reverberam até hoje. Que magnetismo gigantesco por meio da palavra, Nuca. Que coisa linda. Mas ele diz aqui... Pela força da palavra. A força, ele diz assim, da folha que fica para trás, se a leste, haverá entendido a primeira razão, ou obrigação. Porque começo a tirar da sepultura estes meus borrões. Ele chama os sermões de borrões. Ele está tirando da sepultura porque foi pedido que ele escrevesse os sermões. Que sem a voz que os animava, ainda ressuscitados são cadáveres. Ele está dizendo aqui que nada adiantaria ele escrever os sermões se nós todos não dessemos voz a eles. E eu conversei comigo mesma. Eu disse, Padre Antônio Vieira, eu estou dando voz ao que você escreveu no século XVII. Então, eu não estou deixando que isso seja uma sepultura ou um cadáver, né? Então, cada vez que nós lemos... Ele era brasileiro ou português? Ele era português. Ele veio aqui na companhia dos jesuítas e foi mandado embora, porque era um homem que se preocupava com as questões indígenas, com as questões dos negros, né? E praticamente foi expulso, né? E aí, o que ele diz aqui, ele fala desse poder gigante que é a palavra. Tanto que o sermão da 60ª, que é conhecidíssimo, ele diz que o pregador deve ter uma só matéria. Quem prega deve pensar numa só matéria. Cuidado para não falar de muitas coisas. Se fala de fé, vá falando de fé. Você pode citar exemplos, mas vá nessa direção da fé, né? Então, a palavra, ela tem essa potente forma de nos alcançar. Ele chegou até nós, aqui. Tem um sermão aqui lindo, que é o sermão das lágrimas de São Pedro. Pedro negou a Jesus quantas vezes? 3. João 21 está lá, né? João 21 confirma que mesmo depois de Jesus ter partido, Jesus ainda vem atrás dele, que ele tinha voltado lá para a vida dele e diz, Pedro, tu me amas também? Lá no final ainda, rapaz, não é isso que eu quero para você, vem para cá. E quando Jesus ressuscitou, quem foi que primeiro chamou de apóstolo? Não foi ele, né? Foi buscar ele. Pedro. Sobre ele a rocha, sobre ele a rocha, foi ele, né? Buscar. E aí, nos Sermões das Lágrimas, que é escrito majestosamente por este homem, Antônio Vieira, ele diz que Cristo não olhou para Judas em momento algum, mas olhou para Pedro. Para Pedro. E aí ele diz lindamente, gente, porque o olhar é tão magnífico que Deus deu sobre os olhos duas coisas lindas, o de ver e o de chorar. Está dito aqui. E quando Pedro saiu, que negou a terceira vez, sabia do que tinha feito, arrependeu-se e foi chorar. Essa comunicação, eu estou achando interessante. Seguinte, Aninha, Pera que o negócio está começando a pegar fogo. Eu vou te dizer aqui, só para tu ter ideia. Eita, Cláudio Gomes, boa noite. Oi, querido. João Maria de Deus Jesus... João Maria de Seu Chaves, sim. Boa noite, amigos. Jeane Macedo, Inocência Mendonça, minha linda.
Jair Dantas, meu primo, lá em Macaé, no Rio de Janeiro, lhe dando boa noite. Djalma Neto, filhão querido. João Perufo. Deixa eu ver mais. Me perdoe, meu povo. Cadê o... Caiu aqui, só um minutinho, meu povo. Eu estou tentando... É isso aí, acionar gente. aqui. Mas valeu, olha. Inocência, João Perufo. Boa noite. Tereza Lucas. Leila Costa, boa noite. Mônison Dicelli, nosso doutor Mônison. Caca, te amo, Inocência está dizendo. Oh. Anísio Vitor, boa noite, primo. Iranilton Vasconcelos, Niterói, Rio de Janeiro. Que legal. Estou curioso, magnetizado, diz o Jair Dantas. Márcia Cunhada, boa noite, querida. Cecilva, a priori contabilidade entrou. Oh, maravilha! Vamos lá, meu povo. Fé para todos. André Henriques, querido André, boa noite. André. Rapaz, o nível do programa só aumenta, hein? Andrezinho, ó. Sim, um abraço, André. Serginho lá do Boi na Brasa, boa noite. Esse pessoal já está todo mundo aqui ligado no nosso programa, no nosso bate-papo. E Aninha, eu vi que você, muito sutilmente, eu acho isso muito legal, quem sabe fazer isso. Você sai da comunicação assertiva e entra dentro do magnetismo. Eu vi que você escorregou de um canto, veio para outro. E eu queria te dizer que parece que isso anda muito juntos. São coisas que estão interligadas, não é? Porque quando você começou a falar do magnetismo, eu entendi que o magnetismo, assim, ele é uma coisa criada há 6 séculos antes de Cristo, lá em Tales de Mileto, na antiga Grécia, né? O magnetismo vem de lá, porque esse magnetismo de Tales de Mileto é um magnetismo que ele achou através das rochas. E é interessante que agora em 1269, eu acho que é um francês, tem um francês que o cara trouxe isso para a humanidade. Você já ouviu falar nesse cara já? Eu até esqueci o nome dele, como é que fala. É Pierre de Maricourt. Esse Pierre de Maricourt aí em 1269, ele achou essa coisa desse magnetismo nosso humano. E eu andei lendo sobre isso. E tem uma psicóloga americana, que ela é Camille Hart. Ela fala algumas coisas interessantes que batem com a Lígia Guerra brasileira. Sim. E eu preferi ver o que a Lígia fala, não é? E eu queria te perguntar isso, porque a Lígia fala que as pessoas se atraem de forma singular e subjetiva. Sim. É isso mesmo? Isso. As pessoas se atraem? E você descobre, é como se você fosse caminhando para dentro de você e ao mesmo tempo descobrindo a outra, e isso é que vai causando, quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece os seus potenciais, digamos assim, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Eu até estudei isso uma época em marketing, os pontos fracos e os pontos fortes. É através disso que você vai magnetizando como um imã, puxando para você e chamando a atenção das pessoas, Ana? Como é que é isso? A primeira coisa, sim, Nuca, eu gosto de fazer essa comparação, né? É assim, nós somos uma parte, a psique, né? E a razão, né? Nós somos uma parte emoção e uma parte de razão, sim, né? Sim. Por que que nós nos emocionamos diante de uma partida de futebol, ou se ouvimos uma boa música, ou quando encontramos alguém querido e nos emocionamos, né? E a outra é racionalizar isso. Quando você diz como é que acontece isso, né? Também tem outro princípio aí que você já tocou. Quanto mais eu me conheço, Sócrates já falava isso, né? Conhece-te a ti mesmo, e o Cristo diz o que ama o teu próximo como a ti. Tudo recai primeiro em mim. Se eu me conheço bem, esse magnetismo é mais potencializado. Por que tem gente que a gente não quer sair de perto nunca? E por que tem gente que a gente não quer nem ver? Olha e já rejeita. Como é isso? Pois é.
Os espíritas kardecistas, lá, eles dizem que isso foram as suas vidas passadas, que ficou a versão para um lado e para outro, né? Não, o magnetismo, ele fala muito na linha espiritual, kardecista. Eu já vi muitos colegas, Sim. amigos, que são espíritas, que eles falam muito desse magnetismo do que eu estou falando com você. Mas eu não creio isso, eu creio no magnetismo que ele é energia. Como eu vejo Jesus como energia pura, que Jesus manda impor mãos para você e orar, essa energia, esse magnetismo aí, eu acho que quando você olha para alguém que você não gosta, porque, rapaz, não gostei desse cara, né? Eu não gostei dessa menina. Sim. Não acontece? Sim. E de repente você vê alguém que você gostou muito, achou leve, uma pessoa, não é, bacana, suave. Porque tem um poder de conhecimento. Como é isso? Tem um poder de conhecimento, de humildade em relação a si mesmo, né? De humildade em relação ao outro, ao trato, né? A tratar. Olha, o maior laboratório são as pessoas. Estando com elas, olha, Jesus, ele é lindo. Se possível, tende paz com todos, né? Olha que coisa mais majestosa. Se possível. Se possível. Essa partícula si, ela é muito poderosa. Mas não diz que é pra gente se degladiar, nem brigar, nem se... Mas se eu não consigo ter paz, eu tenho que... Se você não interagiu, você não gostou, por exemplo, da face do Celso aí, Pronto, eu não preciso me degladiar com ele. Nem preciso ter uma conduta feia para com ele. Simplesmente eu tenho que me ater e ir embora, né? É sobre isso. Quanto mais a gente se conhece, sabe onde a gente não pode ir. Né? Porque o magnetismo ele recai muito sobre o meu conhecimento, né? O quanto eu me conheço. Há umas amigas no trabalho, Catarina, por que toda vida que está muita gente, você sai assim? Eu digo, gente, é que às vezes a discussão está tão acalorada que eu preciso menos barulho. Porque eu sei que ali não me cabe. Nós não precisamos ficar em situações, às vezes a gente fica demais, né, em grupos, ouvindo o que não quer ouvir. Você não... Às vezes não dá para sair, mas você desliga também a audição, sabe? Tô aprendendo isso. E aí, Catarina, não desligue aí. Não precisa ouvir isso. Mas, Aninha, você consegue, porque mulher tem ouvidos de tuberculoso, né? Mulher, ela escuta demais, ela são 5, 6, 7 conversas ao mesmo tempo, ela depois resume tudo e... Olha, como é que você cada consegue? pessoa Como é tem isso? um modo de lidar, né? Eu canto. Quando eu estou numa conversa que essa conversa não tá fluindo. Não tá aí eu canto. Certo? Cria esse mecanismo. Porque, assim, são tantas informações, né, que nós estamos imersos o tempo todo e tantas imagens que precisamos desligar os sentidos. Porque tem determinadas informações, meu querido, que você vai fazer o que com ela? Olha, eu sou conhecida por isso. Eu vou contar uma coisa. Eu disse, eu vou poder ajudar? Não, mas eu queria que você soubesse. Não leve a mal, não. Eu quero saber para quê. O que eu vou fazer com essa informação que você vai me dar? Certo? Então, se eu puder fazer algo, eu posso fazer algo por isso? Se eu não puder, eu não quero saber. Eu estou nesse nível. Não quero. Então, acho que o autoconhecimento, ele ajuda muito na você se comunicar bem, você ter uma conexão e você ter um campo de magnetismo mais limpo. Eu digo para os meus filhos, eu quero ser dia claro. Eu quero ser uma pessoa do bem. Olha que lindo que Jô Soares falou. Aliás, que disseram sobre Jô Soares, Nuca. Alguém perguntou para ele no programa, né, quando ele foi convidado, Jô, verdade que você diz muito que você quer ser conhecido por uma pessoa que nunca fez mal a ninguém? Ele disse,
Eu digo, poxa, que coisa bonita desse homem, né? E Jô Soares deixou parte da fortuna dele para as pessoas que trabalhavam com ele e para a ex-mulher. Porque o filho já era falecido. O filho faleceu, inclusive ele fez um programa, né? Tá, roda aí nas redes sociais, né? No dia que o menino dele morreu, ele porque ele disse que o filho era disciplinado, então em respeito ao filho, ele também ia respeitar as pessoas. Eu digo mesmo. Eu sou prova viva disso nessa noite, porque... Eu digo mesmo, né? Eu acho até incrível conseguir arrancar um sorriso seu na noite porque dessas, viu, Deus, Catarina? ele é soberano. Raquel de Queiroz tem um vídeo aí rodando na rede social. Raquel de Queiroz, que escreveu o 15. Raquel de Queiroz disse que quando a filha dela morreu, ela não tinha por quem chamar, porque ela não acreditava em Deus. Então, ela diz no vídeo, vocês precisam acreditar em alguma coisa, mas eu tenho por quem chamar. Eu tenho. E o Consolador é real, viu, gente? O Consolador. Quer dizer, eu sou o Consolador. É real. É real. Só qualquer pessoa pode ter uma experiência com Cristo se a desejar. E eu quero dizer que é real. Gente, batendo um papo aqui muito legal, muito descontraído com a nossa querida Ana Catarina. Eu quero agradecer aqui a Leila Costa, a Cida, minha prima. Boa noite, obrigado, viu, por você estar aí. Flávio Lima, boa noite, meu irmão. Muito obrigado, viu? Olha, se você tiver alguma pergunta sobre assertividade na comunicação, sobre magnetismo, nós estamos falando sobre isso agora nessa noite com a nossa querida Ana Catarina. E se inscreve no canal, não custa nada, gente. Se inscreve lá no canal que vai ser tudo jóia. Aninha, eu queria te dizer um negócio. Você sabia que se você for lá na Tiquinho de Gente e disser que estava no Nocast, quando viu a propaganda da Tiquinho de Gente, você vai comprar para esse seu menino lindo aí uma roupinha lá e vai ter abatimento? Vai, pode ir lá. Com Fábia lá, você vai ter um abatimento muito legal. Acredite, viu? Basta dizer, eu tive lá. Assim como lá no Kumon. Tá jóia. Foi lá no Nocast. Tá isento, ó. Tá isento de matrícula e vai receber um bônus na mensalidade até o final do curso. Eu tô doido para conseguir essa parceria também com o Colégio Fênix. Eu quero ver se eu consigo isso. Eu vou conversar com a Andréia, sabe? Quem conseguir, quem fizer a transferência, que sair da escola, for para a escola dela. Porque hoje você sabe que não tá fácil, principalmente o pessoal da educação que sofreu muito, né? Sim. Você faz parte dela e sabe. Sim. Gente, batendo um papo aqui, ó. Legal demais. Se você tiver alguma dúvida, vem aqui pro chat, ó, aqui, ó. Nós estamos aqui e ainda não veio uma pergunta contundente para você, querida, mas estamos aguardando. Estamos aguardando. Enquanto isso, eu quero saber o seguinte. O magnetismo cura? Não. Não cura? Não cura. Porque o poder da cura, assim como eu creio, está sobre o Cristo, né? Isso. O Deus maior de todos. Mas ele nos deixa num lugar confortável, sabe? Nos deixa mais equilibrados, mais conscientes do poder que nós temos sobre a nossa vida e que para emanar também para o outro. Inocência Mendonça. Quando ela chegou em Parnamirim, ela foi à minha casa. Eu quero dizer, minha querida, que eu conheço poucas mulheres que se afetam com os outros como você. Ela é maravilhosa, né? Inocência se afeta com as pessoas. Ela é maravilhosa, é dela, né? É dela, Isso é dela, é o magnetismo que ela tem indelével. Ela tem consciência disso. Né? Ela tem, né? Tem. Dessa força. Nunca vi Inocência. Ela está sempre procurando o elan, está sempre procurando juntar, está sempre procurando fazer as coisas dentro do crivo, né? Ela tem essa consciência. Ela é essa pessoa que exerce uma influência próxima às outras e também exerce um magnetismo invisível, que chega a terceiros, né?
que chega a outros. Beijo, querida. Como é que você usa isso em seu favor? Quando isso acontece de você utilizar esse magnetismo em seu favor, esse magnetismo ele está diretamente relacionado com as assertividades de comunicação? Isso é um conjunto? Eles andam... É um conjunto. Eles andam juntos ou separados, Aninha? Eles andam, a gente fala de coisas distintas, mas nós somos um todo, indissociável, né? Se você deseja comunicar bem, ter repertório, respeito ao público que está nos ouvindo, né? Se você deseja ter um nível de alcance para as pessoas, então você vai tratar, você vai fazer esse tratamento. Poxa, eu estou chegando, eu estou conseguindo chegar ao coração das pessoas, onde eu preciso melhorar, né? Então, você já tem uma consciência enquanto comunicador. Eu estou alcançando o outro a terceiros, porque a gente não sabe até onde isso está chegando. Não temos ideia. Não temos ideia. Eu não tenho. Né? E depois que terminar, isso ainda vai reverberar. Fica, né? Fica. Então, eu estou falando especificamente do comunicador, porque todo comunicador, ele sabe da potência que ele tem em comunicar. E o desejo que ele tem em que essa comunicação vá mais adiante. E aí entra o magnetismo. Chegue mais longe, é? Chegue mais longe. Né? Isso não nasce com a pessoa, não, Ana? Eu gostei dessa pergunta. Todos nós fomos projetados para o mais, para as grandes potencialidades, né? A gente, em virtude da vida, do meio, dos traumas, algumas coisas ficam para trás. Mas todos nós fomos equipados para a excelência. Mas essa excelência, ela está ligada também a uma coisa que Cristo nos deixou. Vamos estudar. E estudar não é só o livro, é ser um bom observador do mundo. Porque a sabedoria está aí, né? Observemos as pessoas. Eu tenho as minhas referências. Você precisa ter referências, né? Eu saio da minha casa, vou lá em Dona Terezinha, Dona do Ícaro. Querida, aí eu beijo a mão. Por que você beijou a minha mão? Porque é preciso beijar a mão da senhora, que a senhora construiu uma escola, criou seus filhos. Você mora ali naquela rua já tem uns dias, não é? É. Ela é a Maia do Rego? Dona Terezinha querida, minhas estimas. Dona Terezinha é intelectual, escritora, artista plástica. Inclusive, ela escreveu, compôs o hino. O hino de Parnamirim, da cantora, nossa cidade, né? Uma excelente, canta maravilhosa, uma voz maviosa, né? Então, eu preciso ter referências. A gente precisa, porque se eu quero comunicar bem assertivamente, ter um bom repertório e melhorar o meu campo de magnetismo, eu preciso ter pessoas que sejam as minhas referências. Porque as nossas referências não estão sobre as coisas, estão sobre as pessoas. São as pessoas que são importantes. São elas que podem fazer as trocas afetivas, né? Então, eu tenho as minhas referências. Dona Terezinha Martins. E tem gente que atrai o ruim, o negativo, o para baixo. Tem gente que já nasce, como a gente chama, para baixo. Lamuriento. Sim, mas a Bíblia adverte sobre isso. Né? Adverte. Eu acho que esse é um dos maiores pecados que eu tenho. Eu sou lamuriento demais. Irmão, tu acredita? Mas Cristo vai te tratar. Na verdade, todos nós, né? Agora... Os amigos desde Churumelas, rapaz. A gente vai melhorando. Porque a nossa virtude maior é melhorar. Precisamos melhorar. Eu digo para os meus filhos e para as pessoas da circunvizinhança que eu tenho um certo fascínio pela palavra resignação. Eu tenho um fascínio por ela. Resignação. Ser mais resignado com a dor, com o sofrimento, com a tristeza. Eu me recuso, Nuquinha, a chegar aqui. Ai, meu Deus, os meus problemas. Eu quero sempre levar o meu melhor. Então, você está dizendo para mim que o magnetismo, segundo aqui a nossa querida Inocência, ela pergunta, boa noite, Valdir. Boa noite, meu irmão. Olha, o magnetismo, então, é construído?
Sim. Ele é construído. Você tem a predisposição. Porque se eu digo que todas as pessoas... Algumas pessoas dizem assim, Catarina, você nasceu para isso. Aí eu uso as palavras de um alemão, Thomas, querido. Nós trabalhamos juntos. E ele dizia assim, olha, quando uma pessoa disser assim, você nasceu para isso, a pessoa quer descaracterizar o seu trabalho. Nunca. Descaracterizar? Porque assim, só você sabe as horas que você fica pensando sobre isso aqui. Só você sabe o tempo que você pegou este papel para fazer as perguntas ou para fazer um planejamento, pra gente ter uma conversa legal, se comunicar com quem está na mesa, né? Então, tem pessoas que têm uma predisposição, mas você não pode só se fiar nessa predisposição. Porque senão você acha que está tudo certo. Tem que ter qualificação, tem que fazer um trabalho, tem que se esmerar. Nós vivemos num mundo que nós temos caixas que foram criadas, nós temos conceitos, técnicas, métodos, maneiras, e a gente precisa estudar isso. Poxa, por que a pessoa fala isso e é tão impactante? Não, eu não quero isso aqui desse comunicador, mas isso aqui é muito interessante. Porque a gente não pode ser a medida da gente. Nós não podemos ser a nossa medida. Imagine eu querer ser só a minha medida. Pelo amor de Deus, né? Eu preciso ter uma referência de uma inocência da vida, de uma dona Terezinha, da minha mãe, das minhas irmãs, das colegas de trabalho. Aliás, eu queria fazer aqui um abre aspas. Nós estamos agora com uma biblioteca lindíssima ali na Rua do Cemitério, que eu esqueci o nome da rua. Rapaz, você me mostrou, inclusive, uma... Getúlio Vargas, né? Pois é, você postou ela vazia, esperando os livros, é aquela? Pois é, né? Nós estamos aí com essa biblioteca magnífica, né? Via Secretaria de Educação. A biblioteca, de fato, foi projetada para ser uma biblioteca. E aí, eu estou lá com Angélica Vitalino Beijo, com Graça, com Araci, né? Com Eric Quirino, com Samuel. E nós levamos... É um time maravilhoso, né? O Rio de Leitura é da Angélica, né? Da Angélica. Ela é a assessora. E nós levamos esses 12 mil livros. E eu tive a honra de que, com a minha pouca força, ajudar a pegar um pouco de livro para botar dentro do caminhão. E todos os livros estão na estante. Já? Todos. Porque nós dissemos, é uma alegria a gente rir e ela chora. É municipal, essa biblioteca é municipal, é? Municipal. Lá eu encontro livros sobre o magnetismo e a assertividade na comunicação. Encontra livros e você encontra também uma coleção, que inclusive é de Angélica Vitalino, mas ela vai deixá-la na biblioteca, de Bíblia. Tem uma Bíblia em Tupi-Guarani. Uma Bíblia em Tupi-Guarani. Que legal. E outras línguas, alemão, inglês, francês, grego, hebraico, aramaico. Ela tem um conjunto de 48 Bíblias. Riquíssimo, né? Vai ter uma seção lá para estas Bíblias. Então, quando eu cheguei lá, eu disse assim, gente, a gente não consegue deixar isso. Mas a alegria, ela passa o cansaço, porque nós estamos ali, as pessoas chegam e vão nos ajudar, né? Vão colaborar conosco. E se você chegar lá, todos os livros estão na estante, a gente está só agora colocando em ordem, né, de numeração catalográfica. Isso é magnetismo, é querer estar com o outro, né? É o zelo que se tem com um acervo de 12 mil livros, saber que ali as pessoas vão poder abrir e dar voz ao que os outros disseram. A biblioteca é uma coisa viva, né? Viva. Muito viva, né? Mas só se pode dar vida a um livro, segundo Padre Antônio Vieira, e eu também colaboro com ele, quando a gente abre e dá voz. Senão, ele é um cadáver. E como é que é essa comunicação? Por isso que eu te falo, que as pessoas falam pelas expressões de ordem física, Aninha, e os nossos irmãos queridos surdos, por exemplo, os cegos, como é que eles se incluem dentro dessa assertividade? Eu estou, agora meu filho ele não vai poder me ajudar, mas eu estou acompanhando um rapaz que ele nasceu surdo, totalmente. E ele disse que a mãe dele disse, você vai falar, porque você não tem nada aqui. O seu problema é aqui. E aí ela colocava a mão. Tem uma natalense também, não sei se vocês sabem disso, que ela diz que a única tristeza da vida dela é porque ela não pode ouvir a própria voz, mas ela fala.
ok? Ela Porque não o escuta. surdo, ele não tem problemas nas cordas vocais. Ok? Então, há métodos em que você pega a mão da criança, coloca aqui, faz vibrar A, B. Pra gente talvez não faça muito sentido, porque nós temos os outros sentidos. Sim. E esse rapaz, ele virou uma notoriedade, né, no Instagram, porque ele diz, olha, eu aprendi a falar e falo. E ele conheceu Jesus, ele disse que entrou na igreja, ele dá um testemunho disso, eu vou lembrar do nome dele depois. E ele disse, e eu fui lá e não entendia nada do que aquele homem estava falando na pregação, mas eu conheci Jesus. Então, Noca, nós temos todos os sentidos. Ellen Keller não via, não ouvia, Aninha, e se comunicava. Quem tá te ouvindo sabe quem é, Aninha? Marcílio Fernandes, do Xodó. Marcílio, querido, grande abraço para você, para Helena, viu? Eles Obrigada. estão lá. Acho que ele está em Cárceres. Eu passei por essa cidade tem alguns anos aí, umas décadas eu passei por lá. Só Jesus na causa, viu, negão? Abraço. Mas vai valer a luta, hein? No dia que você estiver em Panamirim, você tem que vir aqui pra gente falar de Xodó, cara. Desse sucesso estrondoso que foi a sua banda. Obrigado demais pela audiência. Se inscreve aí, chama teu vizinho. Chama. Gente, ó, chama vizinho aí, chama os amigos. Dá essa força pra nós. Vamos bater um K juntos. Tá certo? Chegar. Quero ser. Quero ter orgulho, né? De todos vocês que têm me ajudado nessa luta. Vamos fazer parte dessa história. Vamos levar o Nocast para um K. Porque hoje a gente está recebendo aqui a professora, a escritora, a maravilhosa Ana Catarina. Eu posso até dizer que você é uma parnamirinense, viu? Sim. Porque Considero. já está junto conosco há tantos anos aqui. Uma mulher forte, viu, gente? Uma filha de Jesus de Nazaré. Não é fácil. Eu quero muito agradecer a presença dela aqui nessa noite, muito mesmo, porque eu sei, nós conversamos aqui antes de ir para o ar, e eu sei como é que ela chegou, não é brincadeira não, eu sou grato de estar aqui para nós, passando informações maravilhosas, preciosas, sobre a assertividade na comunicação e o magnetismo que cada um de nós temos e possuímos. Sim. Olha, como é gerado, de que forma... Como é que isso é gerado dentro de cada um? Você falou agora há pouco que a gente nasce com isso, Ana. E Inocência perguntou aqui se isso era um aprendizado. Então, você vai morrer magnetizado? Eu não sei. Me explica. Porque você compreende? palavra, Porque eu fui... Olha, eu estou dizendo isso porque eu fui uma pessoa... nos anos 70, eu fui outra nos anos 80, 90 eu fui outra. Eu estou em 2023 e eu sou outra pessoa, você acredita? E as minhas comunicações, todas elas são diferenciadas. Como é muito diferenciada a minha comunicação nos dias atuais. Mas você sempre foi uma pessoa queridíssima. Sempre gostou de gente. Eu gosto de gente, eu gosto da comunicação. Desde que eu o conheço, você sempre foi uma pessoa agregadora. Sempre. Junta. Sempre foi. Agora, ao longo da vida, você está dizendo isso, né? Que você foi várias pessoas ao longo do tempo, porque vão chegando algumas coisas eu quero deixar, outras eu não quero, isso aqui não me serve mais, isso aqui não me compete mais, eu quero... Mas o Noca que agrega, que é querido, que sempre foi largo de afetos, esteve em todos eles. Ah, então você tem uma marca. Você Uma tem... marca. Você, por exemplo, você sempre foi isso aí, Aninha, que Sim. você é. Você só se aperfeiçoou, Sim. você só buscou sua cultura. Você diria, então, que a pergunta da Inocência é muito pertinente. É um aprendizado que você vai somente, digamos, se reeducando, se moldando, burilando, refinando. Porque você, muito jovem, que eu conheci, você já tinha essa largueza e continua com ela.
Ei, Dalva Lúcia, Sim, vai dar tempo, vai dar certo. E vai ter festa. sim. Agradecer meu like. Que maravilha, Dalva. Obrigado, viu? Que beleza. Juntos na comunhão, pastor Inácio Fagner. Ô, meu irmão Inácio, obrigado, cara, viu? Parabéns. João Bosco Macedo. Gente, batendo um papo aqui legal com a Aninha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa a mais ou a menos sobre o magnetismo e a assertividade na comunicação, nós estamos aqui falando sobre isso. E eu queria fazer 2 perguntas, são pessoais, são muito pessoais. Então, vamos a elas. Você consegue, Aninha, ter a certeza, quando você está fazendo uma comunicação assertiva, você tem como saber se está, porque às vezes, olha bem o que eu vou te perguntar. Sim. Às vezes eu estou falando para você aqui que gosto de você, que admiro você. Aí você chega para outra pessoa, às vezes, e diz, rapaz, nunca falou umas coisas que eu não entendi. E eu tô na certeza de que eu fui claro, limpo e transparente na minha colocação. Porque eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim, a palavra não é de quem fala, a palavra é de quem escuta. Então, olha as 2 perguntas. Sim. O escutar, nós falamos agora há pouco sobre isso, o escutar num processo de assertividade é muito importante. Sim. Ótimo. E quando eu vou saber que a minha comunicação contigo está sendo nítida, transparente, clara, como é que eu vou saber isso? Isso é muito legal, isso, viu? Muito legal. Olha só, nem tudo nos pertence. Eu não tenho um domínio sobre o que você pensa ou o que você sente em relação ao que eu falei. Porque às vezes, sabe, Aninha, a gente magoa pessoas com palavras ditas que não voltam mais. Assim, nem tudo nos pertence. Por isso que a gente tem que ter um refinamento quando vai falar. Quando vai falar. Você tem que pensar. Você tem que pensar. Certo? Eu tenho por hábito, tá aqui o meu filho, às vezes, eu tenho por hábito, meu filho, me desculpe, eu fui ríspida. A gente sabe quando peca em relação ao outro. A gente sabe. Não tem pra onde correr. Não tem, porque nós somos o grande acusador de nós mesmos. A gente sabe. E foi demais. Não deveria ter dito. Né? E aí, se eu entendo que Maria é muito sensível ao modo como eu me reporto, eu tenho que pensar. Infelizmente é assim. Ai, meu Deus, fulano, eu tenho que pisar em ovos. Mas é assim. Né? Eu estou entendendo. Você muda a sua comunicação de acordo com as pessoas que você vai ter essa comunicação. Quando a gente tem um grupo pequeno, isso é possível. Quando nós estamos nessa situação aqui, é mais complicado. Por isso que o nosso refinamento tem que ser grande. E também está muito associado ao que é que eu quero. Que tipo de pessoa eu quero ser? Falando para muitas pessoas. Antipática, que diz tudo, que diz coisas estapafúrdias. Certo? Porque tem gente que vende a alma, né? Então, que tipo de pessoa eu quero ser aqui? Me comunicando para pessoas invisíveis, que eu não sei quem é que está me ouvindo. Sei. Então, quanto mais você pensa sobre o que você vai dizer e como você vai dizer, não significa dizer que você não vai errar, mas você vai errar menos. Bem menos. E é necessário que nós, que estamos neste mundo da comunicação, tenhamos conselheiros. Um homem que não tem conselho, uma mulher que não tem um grupo de conselheiros, é levada ao vento. A gente tem que ter, não é? Tem que ter. A gente tem que ouvir pessoas tem próximas, que ouvir, verdadeiras, né? É para isso que existe. É para isso que existem os grandes conselheiros, né? Quem estava me falando ontem, Angélica, que todos os presidentes norte-americanos, estou citando isso porque a gente estava discutindo, eles procuram um pastor idôneo para que eles também possam ser aconselhados.
É porque chega uma hora que ele Tem tem que que se ter. aconselhar com alguém. Tem que ter. cara, E não é alguém que não fique com medo de dizer para você a verdade, né? que Porque não é quem fácil. procura o conselho já é humilde. De sair do seu lugar de conforto, né? Então, é sobre assim, é sobre isso, sabe, Nuca? Eu falo para muita gente, então eu procuro, eu pondero, porque a minha intenção é levar algo significativo, de fato, né? Frutífero, que faça diferença, que ressoe para as pessoas, né? Eu me preocupo muito com a amorosidade. Morosidade. A amorosidade, ser amoroso, né? Amorosidade. É amorosidade para com o outro, né? Vivemos em tempos tão ásperos. É difícil, Então, que a gente, dias difíceis. que a gente procure chegar no coração das pessoas, né? E é isso. Gente, são 20 horas e 42 o tempo. O tempo voa aqui Parece dentro, né? que não, mas voa de verdade. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os colaboradores do Nocast. Colégio Fênix, quero muito agradecer a o Boi na Brasa, DL Portas, RCS Net, eu quero agradecer ao Tiquinho de Gente, eu quero agradecer ao Personalizados do meu amigo Haroldo. Olha, sem vocês isso aqui nada aconteceria. Eu não estaria nem aqui hoje batendo um papo maravilhoso aqui com a Ana Catarina sobre comunicação, como tá cheio de ruído, como tá complicado. Eu quero agradecer muito, Aninha, de você ter vindo aqui hoje, Querido, ter prestigiado o Nocast. O que o André disse aqui agora há pouco, o programa fica mais rico, sabe? Eu quero lhe agradecer profundamente, viu? Por você ter vindo aqui. Eu quero que você faça as suas considerações finais para o povo todo que esteve com a gente até agora. A todos os participantes, a todos vocês que estiveram presentes agora aqui, bons amigos, pessoas queridas nossas, que nos prestigiaram. Gratidão, viu, gente? E eu tô, viu, Ana, na busca de um carro. Eu quero muito chegar a um carro. Olha, gente, vamos lá, tá certo? Os desejos dos outros, eles precisam ser considerados. Então, vai lá, se inscreva no canal, acompanhe, tá? Não vai lhe custar absolutamente nada. Sejamos generosos para com o nosso querido Nuca. Opa! Que maravilha! Pois é. Obrigado, gente. Forte abraço. Por aqui a gente vai se vendo. Por aqui a gente vai se falando. Obrigadão. Obrigada também.